Então, boa noite. A gente traz hoje para a turma do mestrado profissional em economia da sede aqui da FCE, né, a nossa apresentação sobre introdução à pesquisa com bases de dados. Nós somos aqui bibliotecárias na biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas. Eu trabalho aqui no setor de referência, onde a gente faz a mediação entre o público e as informações que nós temos, tanto físicas quanto online. O objetivo desse treinamento hoje é mostrar quais são os recursos que a gente tem online para fazer buscas, tá? E também, antes disso, né, antes de mostrar os recursos, um pouco da estratégia de busca de como fazer a pesquisa, então, nessas bases de dados, né, que a gente chama. Então, agora a Lilian se apresenta também. Boa noite, então, Diego Jorcelino, né, eu sou a Lilian, sou bibliotecária-chefe aqui da Faculdade de Ciências Econômicas, né, e a gente traz essa apresentação, esse material elaborado em conjunto com o Sistema de Bibliotecas, né, do curso Super 8, então, que é um curso de extensão. A gente aplica essas estratégias, então, com os alunos das turmas aqui que são atendidas pela Faculdade de Ciências Econômicas. Deixa eu ir passando aqui. Então, né, quer falar, Vivian, do Super 8? Aqui nós trazemos o Super 8, que ele é um programa que ensina assim, passos para a pesquisa, desde a dúvida inicial lá, onde a gente tem que reconhecer, onde nós vamos reconhecer que temos uma necessidade de informação, até o passo de avaliar todo esse processo, né? Então, hoje aqui a gente vai passar pelas etapas de reconhecer, buscar e recuperar e acessar. Também o curso, esse do Super 8 é muito interessante, porque além de dicas que eles trazem sobre como fazer as buscas, também o Super 8 é um curso de extensão que pode ser feito online, presencial, e nós temos na página do Super 8 também, que é um programa desenvolvido aqui por bibliotecários da URGS, né, todos os links para os vídeos que já foram passados e links de acesso para todos esses recursos que a gente vai falar. Os cursos do Super 8, eles têm, assim, tem módulos, geralmente de 2 a 3 horas cada módulo, e eles são sobre bases de dados específicas, sobre o portal de periódicos da CAPES, sobre introdução à pesquisa, que esse é um dos módulos, né, que a gente está fazendo aqui hoje, sobre o Minha Biblioteca, que é uma base de livros eletrônicos. Então, tem diversos cursos sobre o Lume também, então é bem interessante, assim, para conhecer todo esse universo que a universidade disponibiliza a partir, então, dos recursos que a URGS faz o pagamento, né, para que os alunos tenham acesso. Isso, e daí como hoje é um curso introdutório, né, em alguns momentos a gente na indicação vai falando de alguma base de dados específica e vai ter o símbolo do Super 8 ali do ladinho. Isso indica que no curso de extensão tem um módulo específico sobre aquele assunto. Então, se vocês tiverem a oportunidade, é bem interessante, né, de participar desses cursos para capacitação, enfim. Hoje, nesse módulo, então, reconhecer, buscar, acessar, recuperar e acessar, né, os passos que a gente vem trazendo aqui, o fluxograma da pesquisa. O que ressalta na questão do reconhecer? A nossa necessidade de informação, né? Por que a gente está buscando aqueles documentos, né? Provavelmente agora a gente está com a dissertação, a escrita do trabalho de conclusão do mestrado. Então, essa é uma necessidade. A partir disso, da escolha do meu tema, da escolha, né, das bases indicadas para que eu possa ter um material de qualidade, eu vou usando esses recursos.
Então, na busca, na escolha das bases adequadas, de documentos, do tipo de documentos que eu vou utilizar. E depois, eu recuperar o acesso, né? Nem todas as bases de dados são gratuitas. Então, a gente aproveitar o acesso que a universidade nos disponibiliza através do pagamento de bases de dados, utilizar também as expressões, né, que a organização dessas expressões para alcançar um número bem relevante de documentos. Então, este daqui é o fluxo de pesquisa. E tudo isso nos leva, né, a um pontapé inicial, que é a definição do tema de pesquisa. O que vou trabalhar? E a partir disso, a gente vai fazendo um funil, né, começando na área que é a disciplina de estudo, a área maior, vem refinando para a questão do assunto, que é o aspecto de uma área que eu quero estudar, o tema menos abrangente, né, que vai ser um aspecto do que eu quero ali colocar. Pressuposto é aquilo que eu acho sobre o tema, pode ser que sim ou não, mas é o que eu já conheço, e a partir disso a criação do problema de pesquisa, né, que é a questão que eu pretendo resolver. Então, toda essa busca de literatura é para embasar a resposta, né, a essa resposta do problema de pesquisa. Vocês podem ir fazendo perguntas ao longo, né, da apresentação, se tiverem alguma dúvida, pode ir indo. Então, na escolha do tema de pesquisa, é importante que a gente faça, né, o trabalho em cima de de um tema que a gente goste, que é do nosso interesse, mas que também ele seja relevante e que vai preencher uma lacuna de conhecimento. Então, eu tenho que aliar essas duas coisas, né? Gostar do que eu estou fazendo, mas também poder contribuir para o avanço do conhecimento. E aqui entra a figura do orientador, né? Que é quem vai nos direcionar no início dessa pesquisa, ali à medida que pode nos indicar quais são os principais autores da área, ver realmente, né, se a questão do meu tema de pesquisa ele está adequado, pode ter algumas sugestões, e a partir disso a gente vai começar a fazer uma busca exploratória, né, de preferência no Google Acadêmico. Mais para frente a gente fala, né, por que o Google Acadêmico e não no Google normal? Né, para ter uma ideia do que está sendo estudado já naquela área. Então, a partir dessa primeira busca, a gente vai ver, já tem gente estudando sobre isso, mas se já tem alguém estudando sobre isso, por que eu vou fazer a mesma temática? Não, eu quero contribuir para o avanço, então eu posso ter uma abordagem diferente daquele tema que está sendo colocado, posso ter uma metodologia diferente, né? Posso usar outras estratégias para que isso seja relevante, né? Então, o que pode ser mudado nessa temática que já está sendo estudada? Então, aqui nós temos, como a Lilian falou, aquele funil, né, a representação de um exemplo que nós temos aqui das áreas de educação e ciência da informação. O assunto aqui é alfabetização informacional. O que é isso? São esses treinamentos aqui, isso faz parte, né? Esses treinamentos é uma das ações que a gente que está englobada dentro da alfabetização informacional dos usuários. Aqui o tema é alfabetização informacional e desempenho acadêmico de estudantes no ensino superior. O que a gente quer saber? Se esses treinamentos, eles contribuem para o desempenho acadêmico dos estudantes da URGS, da URGS, esses treinamentos que o sistema de bibliotecas faz. É uma questão que não foi pesquisada ainda, mas surgiu como exemplo aqui desses nossos treinamentos. Então, os pressupostos são alguma hipótese, né, que eu tenha sobre o tema. Então, nossa hipótese é que sim, o desempenho acadêmico dos estudantes é afetado positivamente pelas competências desenvolvidas nesses programas de alfabetização informacional.
E a pergunta se existe relação entre os programas de alfabetização informacional de bibliotecas universitárias e o desempenho acadêmico de estudantes de ensino superior. Nós trouxemos aqui um exemplo da nossa área, né, mas ele se aplica a qualquer área do conhecimento. E nesse caso aqui ele pega duas áreas grandes, né, que são educação e ciência da informação. Mas ele poderia ter apenas uma área do conhecimento também. E essa questão, né, de limitação, de reconhecimento da área que a gente vai estudar, tem a ver com o tipo de base de dados que depois eu vou utilizar, né? Vou usar uma base de dados específica ou vou usar uma base de dados multidisciplinar? Ou então vou ter que aliar, né, essa busca em diferentes bases para ter um resultado aqui que seja satisfatório. Então, aqui, onde a gente vai encontrar, né? Na literatura científica, a gente vai encontrar o que já foi escrito sobre esse tema. Então, fazer uma exploração com foco nesse tema específico que eu estou procurando. E também verificar na literatura se existem autores chaves nesse tema, porque em cada um dos aspectos que a gente for pesquisar nas áreas de conhecimento, tem aqueles autores que são referência maior, assim, dentro daquelas áreas. Então, é importante que a gente tente reconhecer nessa literatura que a gente está inicialmente ali buscando, se a gente já consegue encontrar autores que são citados em mais de um artigo, em mais de um trabalho, porque provavelmente esses são os autores importantes que nós não podemos deixar de fora. Verificar também se existem revistas especializadas sobre o assunto. Fique atento às referências de outras publicações, que é a questão de realmente verificar, né? Fazer essa busca exploratória, assim, inicial, de usar como ponto de partida outros trabalhos, né? Então, e a partir disso, vamos nas referências desses trabalhos e vamos atrás desses autores ou dessas revistas ou, né, dessas referências, desses sites institucionais, enfim, o que for, né, é importante para aquele tema. Não esqueça da relação repertório de leituras escrita. A dificuldade da escrita, normalmente, ela está aliada, né, à dificuldade da leitura. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais qualidade das publicações que a gente está selecionando para o nosso trabalho, a escrita vai ser mais facilitada, né, na hora de montar o nosso trabalho. Aqui ainda, né, essa relação do tema com a literatura científica, é importante saber quais países, né, que pesquisam, se tem alguma instituição ou país específico trabalhando sobre aquele tema, que aquela temática ela seja mais desenvolvida, porque isso tem a ver com o idioma das publicações que possam estar ali. Normalmente as bases de dados são indexadas em inglês, mas pode ser que eu tenha um nicho, né, de estudo em alemão, lá na Alemanha sendo desenvolvido ou na França. Então, dependendo disso, eu também preciso reconhecer onde que essa temática é mais estudada para que eu também possa fazer a minha busca em outros idiomas. E é sempre importante a gente ter, a partir das nossas palavras-chave que são estabelecidas ali, essa tradução também, principalmente para o inglês, mas se essa área de estudo ela for predominante em algum país específico, que eu também tenha em outros idiomas. Né? A questão de áreas do conhecimento é abrangente, é especializada ou multidisciplinar, que nem a gente trouxe o exemplo ali da área da ciência da informação e educação. Então, é uma área multidisciplinar. Jorcelino, você quer falar? Pergunta, quando a área de pesquisa ela é em outro idioma, a gente tem que juramentar essa informação ou só fazer a referência da bibliográfica no teu trabalho? Isso já é o suficiente ou tem que fazer uma tradução juramentada Não precisa ser juramentada, né? A questão da citação, tu pode fazer uma citação que ela seja literal, tu vai copiar exatamente o que o autor está falando, e daí tu vai fazer a tradução, né? A tradução ali
não é juramentada, mas fiel àquilo ali. Ou então tu pode fazer uma citação indireta, onde tu vai fazer a interpretação daquela informação que tu está colocando. Né? Então, são formas de utilizar. Tu pode copiar exatamente o que o autor está dizendo e vai fazer uma tradução literal ali, ou então tu vai fazer uma interpretação daquela informação. Mas tem que fazer essa indicação sempre, né, do que está sendo colocado ali. É tradução própria agora. É importante, né, nesse sentido de reconhecer quais são as bases de dados, a gente também reconhecer os recursos da área, né? Quais são os meios de comunicação? Isso onde que a minha área publica mais, né? É artigo de periódico ou é algo muito mais atualizado, como os eventos, né? Trabalhos em eventos, relatórios técnicos, que tipo de publicação é utilizada na minha área? A terminologia, né? Saber quais são os vocabulários controlados, outras terminologias, para que a gente possa reconhecer aqueles termos da área. Normalmente, nas áreas médicas, né, a gente não consegue fazer busca em base de dados se não usar um vocabulário controlado. Né? Eles têm o assunto, o termo específico ali, então eu tenho que saber essa tradução. Nas ciências sociais aplicadas, a gente consegue fazer a busca com termos livres, né? Mas por que a terminologia é interessante? Porque pode ser que a base de dados ela esteja indexando aqueles documentos com uma linguagem diferente da que eu uso. Então, no momento que eu tenho essa tradução dos termos para termos autorizados, eu tenho um resultado mais específico, né, dentro da área de estudo que eu estou fazendo. E daí, nisso, é importante também as bases de dados e outros instrumentos, né? Onde que a gente vai buscar isso? Base de dados, catálogo de biblioteca, bancos de dados, repositórios, bibliotecas virtuais, portais e outros, né? Na sequência, a gente vai dando alguns exemplos desses instrumentos aqui. Só voltando ali na questão da tradução, no dia 30 a gente vai trazer o material sobre referências e citações. Daí a gente tem os exemplos de como fazer a tradução e que termos colocar ali, né? Na hora de usar um texto que é estrangeiro. Aqui nós temos uma imagem, né, que tem uma descrição ali, né, com o tema e problema definidos. O próximo passo é organizar as ideias para não se perder no mundo de tanta informação. Momento de sumarizar, de colocar no papel o arquivo que você precisa pesquisar e abordar no seu trabalho. Antes de escrever uma síntese coerente da literatura, você deve ter uma boa perspectiva, tão boa da floresta como das árvores. Então, acho que fala um pouquinho sobre do lugar que a gente está, né? O quanto a gente precisa se distanciar um pouquinho, né, para poder enxergar melhor aquela pesquisa, e trazendo também a importância de planejar todo esse momento, né, esse processo de pesquisa. Aqui nós temos, então, o nosso exemplo, né, extrair os termos relevantes da questão da pesquisa. Então, assim como já está tudo encadeado, né, o tema, a área, o tema, e ali depois a questão, e a partir da própria questão é que a gente já vai tirar os termos, até para que a gente possa ser coerente com aquilo que a gente vai buscar. Vamos buscar o que nós realmente precisamos, o que vai ser relevante para a nossa pesquisa. Não vamos fugir do assunto, né? E esses termos, depois, eles vão ser traduzidos, eles podem ou não ser traduzidos. Então, ali nós retiramos alguns termos e agora nós podemos organizar tópicos. Né? Nós temos aqui não ainda num formato de sumário, mas outros termos a partir daqueles que a gente já definiu, pensando em como a gente pode fazer divisões e subdivisões do nosso trabalho.
aqui já temos mais outros termos, né, montando um sumário, então, que pode ser que não seja o definitivo, mas nós já conseguimos perceber o que nós vamos, isso faz parte do planejamento, né, o que nós já vamos, que nós já vamos estabelecer para aquele trabalho, né, quais são os capítulos, e a partir disso a gente pode, então, pensar em outros descritores, outros termos de busca. Importante, então, né, a questão do inglês, a Linha já falou, pensar os idiomas relevantes para a área, inglês com certeza, porque a maior parte das bases de dados já está indexada nesse idioma, mas pode ser que tenha na área de pesquisa outros idiomas em que naquele país é pesquisado. Eu estou fazendo um trabalho sobre alguma questão da França, né? Então, vou pesquisar também nesse idioma, porque vai me ajudar a recuperar coisas importantes daquele tema. Aqui, a questão do vocabulário controlado, né? Que a gente diz assim, tem algumas áreas, é bem mais meticuloso esses trabalhos, tu não pode fazer uma pesquisa se não usar um vocabulário controlado, porque a base de dados simplesmente ela não permite que tu utilize outros termos. Vai pesquisar por outro termo, não vai aparecer. Mas nem todas as áreas são assim. De qualquer forma, os vocabulários controlados, eles nos ajudam para encontrar termos, né? Para que eu tenha sinônimos de termos, né? Então, os termos livres são aqueles que como a gente fala, né? E depois a gente pode, então, entrar num vocabulário controlado, nesse caso aqui nas ciências sociais, esse é da área da educação. O ERIC é possível, então, encontrar colocando o nosso termo livre, encontrar uma correspondência para aquele termo. E depois, nas bases de dados, a gente vai poder usar uma combinação dos termos livres com os termos controlados. Isso, e aqui é interessante, né, que tanto em desempenho acadêmico quanto em ensino superior, eles nos dão, ampliam, né, a quantidade de termos que a gente pode fazer. E aqui isso é importante para a questão da estratégia de pesquisa, né? Porque quanto mais termos a gente tiver, a gente vai fazendo essa combinação e o nosso resultado ele vai ficando mais específico. Porque se eu faço uma busca na base de dados com um único termo, né, se eu colocar somente este daqui, eu vou ter um resultado muito grande. Mas à medida que eu for fazendo essas combinações, eu vou restringindo o meu resultado e vou tendo, vai ficando mais específico. E daí isso é interessante para pesquisa. E onde pesquisar, então, né? A gente já tinha falado naqueles instrumentos, que pode ser o catálogo da biblioteca, que pode ser o portal de periódicos, alguma base específica. Aqui o ERIC também, que é o vocabulário controlado. Então, a escolha da base de dados, ela vai passar por alguns critérios que a gente precisa ter em mente, né? Considerando a abrangência, se aquela base de dados que eu estou usando, ela é regional ou ela é internacional. Regional, ela só publica, não é publica, mas ela tem no seu escopo ali periódicos, né, de uma determinada região, ou não, ela é uma base de dados internacional que não tem essa limitação de região, né? Por exemplo, a Cielo é uma base de dados regional, ela é América Latina, alguns países da África, né, ou a Web of Science, que é uma base de dados internacional, que não tem essa limitação de países. Tipos de documento. Que tipo de documento eu estou procurando? Eu quero um repositório com teses e dissertações, ou eu estou numa base de dados onde eu vou ter as referências somente, ou tenho acesso ao texto completo? Qual é a cobertura temporal, né? O que aquela base de dados ali me disponibiliza? Às vezes eu tenho acesso somente à referência com a indicação da data, ou então tenho a possibilidade de ter acesso a documentos, né, que estão num intervalo de tempo disponibilizado. Então, isso é importante também eu saber o que eu estou procurando. Né? A base de dados ela vai me dizer que eu tenho acesso a documentos até o ano 2000. E tudo que eu tiver antes do ano 2000, se eu precisar daquilo ali, eu vou ter que buscar em outra base de dados. É importante a gente explorar os recursos e as funcionalidades de cada base.
Normalmente elas têm uma interface bem parecida, mas pode ser que tenham recursos diferentes. Então, é interessante a gente ler o campo, né, de ajuda da base para ver qual é a explicação, qual é a dinâmica daquela base de dados. E evitar usar uma base de dados única. Né? Nessa comparação entre bases de dados, dependendo dos critérios que elas utilizam para indexar os seus periódicos, o resultado vai ser diferente. Nos nossos exemplos mais para frente, dá para ver claramente isso, né? A diferença de critérios com o resultado, usando a mesma estratégia de busca. E dentro dessas bases todas, né, que a Lilian está comentando aí, que podem ter diferenças entre elas, nós temos diferentes tipos, né, de fontes de informação. Então, aqui nós temos dentro das bases de dados, né, que a gente tanto fala, as catalográficas, que são, um exemplo é o SAB, que é o catálogo aqui das bibliotecas da URGS. Tem outro exemplo ali que é o catálogo da Biblioteca Nacional, que todas as publicações nacionais, elas também são indexadas. Bases de dados referenciais, o que é isso? São bases de dados que nem sempre vai ter o texto completo, ela vai aparecer as referências e os resumos dos documentos. Mas por que elas são importantes? Porque eu posso ter uma noção eu vou saber o que está sendo publicado na área, no mundo naquele momento. Então, assim, o que tem publicado, eu vou saber a partir destas bases. Como eu vou conseguir esse documento é outra história. A gente pode conseguir através de... Ou pode estar o texto completo ali, ou encontrar em outra base de dados, ou a URGS tem acesso, né? Ou então outra universidade também tem acesso a esse documento. Mas, né? Então, ali vai ter quais são os documentos. E dentre essas tem a Scopus e a Web of Science, que são multidisciplinares e são as mais importantes, mais utilizadas no mundo todo. A PubMed é da área da saúde, também é uma base de dados referencial. De texto completo, nós temos alguns exemplos, o maior deles é a Cielo, que é uma iniciativa brasileira de acesso aberto, né, de dar... de passar a informação adiante, né, de ter fazer com que os leitores possam obter as informações de forma gratuita. E outras, né, que também, JSTOR, Science Direct, tem outras diversas, né. Esses são os tipos de base de dados. Aí nos portais nós temos, a gente chama portal de periódicos da CAPES. Por quê? Porque ele é um portal que reúne diversas bases de dados. Então, eles reúnem muito mais informação. Porque nessas bases de dados, o que tem? Tem coleções. Tem coleções de revistas, de livros, de trabalhos acadêmicos, de teses, dissertações. E os portais reúnem esses grandes conjuntos que são as bases de dados. Temos também... Oi? Não, eu ia falar que a grande questão do portal de periódicos da CAPES é o acesso a essas bases de dados, né? Que normalmente são bases de dados com o acesso pago. Então, é uma iniciativa do governo federal de disponibilizar mais de 50 mil títulos em periódicos de texto completo, mas só esses, né? Fora todas as bases de dados referenciais que tem. Então, é uma iniciativa, né, que disponibiliza informação de qualidade, o acesso a essas publicações, né, através de contratos que são disponibilizados para os estudantes, para os professores, para quem tem um vínculo ativo com universidades. Isso, e depois a gente mostra também uma partezinha ali que é do portal, né, que é bem interessante, é muito bom, é importante que seja usado. Repositórios, então, existem os institucionais, os temáticos, como exemplo de institucional, nós colocamos o Lume, que é o nosso aqui da universidade, em número de documentos ele é o segundo maior no mundo inteiro, ele só perde por um repositório da NASA, então nós temos diversos documentos, né, a produção científica é bem extensa, entram nele, então, todos os materiais que são produzidos pela comunidade da URGS, tá? Todos os materiais, até
a partir de determinada data, porque antes de 2007, se não me engano, 2011, algo assim, esses documentos não eram, tudo que se produzia na universidade não era obrigatório estar no Lume, né? Ele estava registrado na biblioteca. Então, nós temos coisas que estão só aqui físicas na biblioteca que não foram para o Lume. Tá, mas isso é uma outra questão aí que a gente de lembrar disso, né? Nem tudo que está também, nem tudo que é da URGS está no Lume, mas de uns tempos para cá, né? Tudo realmente está no Lume. Nós temos também as ferramentas de busca, né? Então, uma delas que a gente traz o exemplo é o próprio Google Acadêmico, que já é diferente do Google normal, porque a partir dele nós já vamos encontrar informações de cunho acadêmico. Então, ele já faz um bom filtro, né, dessas informações. Aqui também outro tipo de diferenciar as bases de dados, né, são as multidisciplinares e as especializadas. Então, a Cielo, Scopus, a Web of Science e Google Acadêmico têm diversos campos do conhecimento. E temos algumas que são especializadas, né, PubMed da área da saúde, aqui o ERIC da educação, aquele de biodiversidade, SciFinder da área de química, mas é só para exemplificar, né, que, por exemplo, não adianta chegar na PubMed e querer procurar artigos das áreas aqui da economia, né, claro, o nome já diz, né, PubMed a pessoa já vai se dar conta, mas pode acontecer de estar procurando numa base que não seja daquele escopo, que não tem aquele assunto, né, então é importante sempre identificar se realmente aquela base de dados trabalha com aquele assunto que eu estou pesquisando, né. Interessante também a questão do acesso, né? Nem todos, a gente não tem acesso a todos os documentos que estão disponibilizados nessas bases de dados. Tem aquelas que é de acesso aberto, onde eu não preciso me identificar e eu tenho já o acesso ao texto completo, PDF ali com o texto do artigo. Em alguns momentos, a gente vai ter o acesso livre, né? Então, são aquelas bases referenciais. Eu vou saber o que está sendo produzido, o que está sendo publicado, né, em determinada área, mas eu não necessariamente vou ter acesso ao texto completo. Às vezes eu vou ter acesso somente à referência e daí vou ter que encontrar uma outra forma de acessar aquele documento, ou ainda algumas têm também os resumos. Algumas bases de dados, elas são de acesso restrito, isso é, eu preciso me identificar, eu tenho que ter a configuração do proxy, eu tenho que estar identificado lá na rede confederada, né, o acesso em alguns livros do Minha Biblioteca, que é uma base de dados paga pela universidade, eu tenho que me identificar com o número do cartão e a senha do portal do aluno para ter acesso a esse documento, né? Mas é interessante a gente reconhecer esses tipos de acesso, né? E não deixar de usar. Um recurso, né, que possibilita que a gente tenha acesso a essas bases de dados, a esses documentos, ao que é pago tanto pela universidade ou então pela ACAPES, é o proxy da universidade. O que ele faz? Quando a gente usa os computadores lá na FCE, né, por exemplo, eu não preciso me eu não preciso me logar para que o portal ele reconheça que eu faço parte da comunidade da URGS. Mas se eu não estiver na universidade e quiser usar esses mesmos recursos, ter acesso ao portal de periódicos da CAPES ou alguma base de dados, ou então o e-book lá da minha biblioteca, eu tenho que configurar o proxy, que ele vai permitir, né, que o meu computador ele tenha essa mesma funcionalidade que o computador lá da universidade. Então, ele vai reconhecer que eu faço parte da comunidade e que eu tenho direito a esse acesso. O que a gente sugere aqui? Nesse link tem os tutoriais de como configurar o proxy. O ideal é que a gente faça essa configuração no navegador, né? E não no computador direto, porque ele é um recurso chatinho, assim, que toda vez que eu abro uma página, ele vai pedir para identificar, e daí ele vai ficar travando a navegação. O ideal é que a gente utilize dois navegadores, né, diferentes para as atividades ali, e deixe de preferência o Mozilla, só
para a configuração do proxy. Então, eu quero usar os livros lá da minha biblioteca e preciso do proxy, entro no Sabe Mais ali pelo navegador que tem o proxy. Né? Preciso do portal de periódicos, preciso de alguma base de dados, isso vai facilitar e vai reconhecer, posso usar em qualquer lugar, né? Esses recursos que estão disponíveis lá na faculdade, lá na universidade, posso usar em casa também ou em qualquer outro local. Aqui nós temos as fontes de pesquisa online que a Biblioteca Central, né, colocou aqui reunido numa página só todos os recursos que a gente tem para pesquisar online. Então fica bem mais fácil de ter tudo isso reunido, né? E aí já tem ali alguns parâmetros, o que é acesso aberto, o que é pela URGS, o que está no portal da CAPES, tem pelas áreas também do conhecimento e tem sobre o que tem, né, dentro dessas bases. O acesso ao Sabe Mais, que é o catálogo das bibliotecas da URGS, ele pode ser feito pelo site da biblioteca. Essa é a carinha da nossa biblioteca, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vir aqui, se vocês já conhecem. Então, aqui é o nosso salão ali, né, de pesquisa. E então, no nosso site tem o acesso ao Sabe Mais, no próprio site ou pelo site das bibliotecas da URGS. Aqui, o acesso ao Sabe Mais, a gente precisa usar o proxy, se a gente não estiver na universidade, a gente vai fazer a configuração do proxy, e também ele vai pedir a senha do portal do aluno. O que é esse Sabe Mais, né? Porque antes era só Sabe, aí depois virou o Sabe Mais. Por quê? Porque o Sabe Mais, ele traz uma busca integrada, além do catálogo dos livros físicos que a gente tem nas bibliotecas, os livros e outros recursos que temos em algumas bases de dados, que são essas que estão aqui nessa lista. Minha Biblioteca, Lume, Cielo, Springer e outras. São bases de dados de e-books, né, assinados pela universidade. Então, a gente tem acesso a esses documentos. Vai ser necessário fazer a identificação. Às vezes, é preciso fazer um cadastro, além da senha do portal, né, dependendo da base de dados, ele te pede também um pré-cadastro ali com um e-mail institucional para que tu tenha acesso, mas dá para fazer esse acesso em diferentes bases. E ali, fora desses recursos que são integrados, o SAB sempre deixa ali na página de pesquisa quais são as bases que a gente tem que fazer pesquisa fora que não foi possível fazer a integração. Tá? Uma delas é as normas técnicas da BNT. É uma base de dados paga, né? Então, mas não está dentro do Sabe Mais, é preciso entrar nessa base de dados com o proxy configurado e fazer. Então, pode ser, a gente pode pesquisar as normas da BNT e baixar e consultar. Temos ali o exemplo da Press Reader, que é uma base de dados que tem jornais e revistas diárias, semanais, do Brasil e do mundo, né? Então, por exemplo, eu quero ler a Folha de São Paulo, tem lá, tá? Então, seria uma substituição ao que antes a gente tinha de jornais e revistas impressas, né, na biblioteca. E outras também ali que a gente tem. O que aparece ali no Minha Biblioteca, né? A Minha Biblioteca não Sabe Mais. Provavelmente, eu acredito que vocês já tenham conseguido, em algum momento, ou precisado de algum livro do Minha Biblioteca. Por quê? O que acontece? Antes até da pandemia, depois que a pandemia se reforçou ainda mais, essa questão de livros online. São modelos de negócio que as próprias editoras estão fazendo. Então, assim, muitas vezes tem livros que nem tem mais em papel para comprar, né? Claro, não é todos, mas, assim, algumas editoras já trabalham só com determinadas publicações online. Então, essas editoras vendem esses e-books, né, para as universidades e, então, é por isso que não temos acesso no catálogo.
Importante que no Minha Biblioteca, pelo menos, né, aí isso acaba acontecendo no SAB, de uma publicação que está hoje no SAB, pode amanhã não estar, porque acontece de ter renovação, vamos tirar tais títulos e vamos colocar outros, tá? Isso não é a gente que faz, é uma combinação do próprio sistema de bibliotecas da URGS com as editoras, né, nessas assinaturas, nesses contratos. A diferença, então, ali, né, do que está no Minha Biblioteca, que pode acabar saindo dali para o Lume, né, que depois a gente vai mostrar que no Lume tudo que está ali vai ficar para sempre, né? Então, tem a garantia de que vai ficar, porque é um repositório da universidade. E não são obras comerciais também, né? Mas só voltando ali para Minha Biblioteca, provavelmente vocês já tenham acessado, né? Mas o que tem ali? Eu posso fazer a busca no SAB colocando apenas Minha Biblioteca, para aparecer só o que tem ali. Tem aplicativo, dá para usar no celular, dá para baixar. Esse aplicativo possibilita que a gente baixe os livros para ficar com eles durante um tempo, offline. E tem um curso no Super 8, que é muito bom, o curso do Minha Biblioteca. A gente recomenda que vocês façam para conhecer mais a fundo os recursos, né, dessa base de dados. O Lume, então, sendo o nosso repositório digital, ele é muito interessante para quê? Vocês podem entrar nas comunidades. Vocês podem, por exemplo, eu quero ver o que os colegas do programa já defenderam, no geral, ou já defenderam sobre determinado assunto. Tá? Então, vocês podem entrar na comunidade de teses e dissertações e lá dentro procurar, por área do conhecimento, vai ter os programas de pós-graduação. E aí vão lá nas caixinhas de busca e fazem a pesquisa, têm acesso ao texto completo. Aqui nós temos o Cielo, que é essa iniciativa, né, brasileira. Tem o Cielo Periódicos e Cielo Livros. Eles vão ser, então, acesso aberto, né? Tudo que tiver lá eu vou ter acesso ao texto completo. É uma base de dados regional. O portal de periódicos da CAPES, né, que é, assim, muito importante para nós, né, porque é a partir dele que a gente consegue entrar em outras bases que são assinadas pela URGS, porque assim eu vou ter o vínculo, né, dizendo ali que eu tenho vínculo. Como é que eu faço isso? Eu não preciso fazer o proxy, tá? Posso usar via proxy, mas eu posso também, em vez de colocar proxy, eu posso só usar o acesso federado, que eu vou ali naquele ícone, né, que foi mostrado, acesso CAF, entro na URGS ali, né, eu seleciono a universidade, e daí ele vai me identificar como vinculado à instituição. No portal de periódicos... Qual a diferença, né, quando eu posso também fazer a busca no portal de periódicos da CAPES sem estar logado, só que daí eu só vou ter acesso àqueles documentos de acesso aberto. Eu não tenho acesso aos documentos, né, que são restritos, o acesso restrito. Então, qualquer pessoa pode fazer a busca no portal de periódicos da CAPES e tem um número, né, de documentos ali de acesso aberto. Mas as principais bases de dados, os principais periódicos, né, científicos, eles estão indexados em bases de dados pagas. Então, por isso, a importância de a gente se identificar. E fazendo essa identificação, também posso criar lá o meu espaço, né, que é um perfil, onde eu vou salvar as minhas estratégias de busca, eu vou colocar as minhas informações, eu posso fazer treinamentos, eu posso criar alerta para que a base de dados me avise quando tiver novidades a respeito daquela temática que eu estou estudando. Tá? Então, essa é a importância da questão de a gente trabalhar logado, porque eu posso fazer a busca ali e posso não encontrar nada que eu quero. Por quê? Porque eu estou com a questão da limitação do acesso, né? Se eu estou com aquilo que é acesso aberto, e normalmente não são os principais periódicos que eu vou estar buscando ali, porque os principais periódicos, eles são de acesso fechado.
É isso mesmo. Então, aqui no portal, o que que aparece para nós, né? A lista de resultados já vai dizendo ali o título, quem são os autores, resumo, onde está publicado aquele material. Quando a gente vai entrar ali de texto completo disponível, às vezes ele manda, por exemplo, assim, ele não manda direto para o artigo, por exemplo, às vezes ele vai para a página inicial da revista. Aí, por isso que é importante a gente pegar ali, tá aquele primeiro ali, tá no volume 42, que é de 2015. Aí eu vou lá na revista e faço a busca, né? Vou lá, edições anteriores, e aí vai buscando, né? Porque nem sempre ele vai direto. Então a gente já avisa. Ali, para fazer então a busca nas bases de dados, não adianta eu colocar Web of Science ou Scopus no Google e tentar entrar, né? Eu preciso colocar a lista de bases e coleções. E aí eu posso buscar por título, ou então eu posso escolher outras bases de dados pela área do conhecimento. Mas se eu for então, eu quero Scopus, aí eu vou lá, digito Scopus, vai entrar na interface da base de dados a partir do portal e aí eu vou estar identificado como vinculado à instituição. Então, aqui o exemplo da Scopus, né? Ele entra lá para a interface dela. E aí a gente traz um pouquinho o que é Scopus. É uma base de dados referencial, apresenta dados dos documentos, como resumos e referências, e remete ao texto completo quando disponível via o proxy ou CAF da universidade. Ela é uma base seletiva com critérios para inserção de periódicos, capítulos e livros e anais de evento. Por que que ela é com critérios? Essas duas bases de dados, a Scopus e a Web of Science, os jornais, os periódicos, as revistas, para estar nessa base de dados, eles têm que assumir critérios rígidos de publicação. Eles têm que ter a revisão por pares, que feita com todo cuidado, a avaliação, né, secreta, enfim, tem toda uma questão, assim, a periodicidade, tem vários e vários tópicos porque eles precisam. Para entrar nessas bases não pode ser qualquer periódico, não pode ser qualquer jornal, qualquer revista. Então, é por isso que essas bases são as mais conceituadas, né? E a partir delas são feitas métricas de citações, de autores mais citados, né? Enfim, então, por isso que estão aqui, a gente traz de exemplo. Quando entrar lá na Scopus, vai pedir ali, vai ter, né, aqueles recursos, né, que são comuns às bases de dados, que é escolher os campos e uma caixinha onde a gente vai buscar, vai colocar aqueles termos que a gente já selecionou, por isso a importância, né, de selecionar antes os termos para não chegar aqui e não saber o que vai colocar. Aí a gente faz a busca, vai trazer aqui a lista de resultados, importantíssimo, né, então que seja em inglês, porque essas bases nem vai aparecer praticamente resultados em outros idiomas. E ali eles têm filtros, aparece a quantidade de documentos, tem a lista, tem a contagem de citações. A Web of Science, ela é bem parecida com a Scopus, são bases de dados concorrentes, mas ela é mais rígida ainda que a Scopus nos critérios de indexação dos periódicos, mas ela tem uma cobertura temporal mais abrangente. Isso significa que talvez tenha documentos mais antigos que não tenha na Scopus, tem na Web of Science. Parecida também, né? Ali a caixinha dela, depois tem os recursos também semelhantes, né? Os do... Aqui na Web of Science, né, além das citações, ela tem a contagem de referências. A Web of Science é a responsável pelo índice H, enfim, toda aquela questão de fator de impacto é nessas bases de dados que vai ser calculado, né, a questão de métricas. E isso é garantia também da qualidade da informação que a gente está utilizando. Então, por que usar a base de dados? Por que eu não vou fazer a busca lá direto no Google? Né? Porque tem todo um processo de validação dessas publicações que é importante seguir. Então, por isso que a gente utiliza as bases de dados e não
qualquer motor de busca? Por que não o Google? Por que usar o Google Acadêmico? Porque o Google Acadêmico ele vai agir parecido com as bases de dados ali, a Web of Science, que nem o portal de periódicos da CAPES. Ele não ele não tem, né, essa questão tão criteriosa para selecionar o que entra, o que não entra. Mas ele vai fazer a busca em repositórios institucionais, em publicações de sites de instituições acadêmicas. Então, isso já nos garante, em boa parte, a qualidade do que vai ser recuperado. Né? Enquanto a gente faz a busca no Google normal ali, ele traz várias coisas que não tem toda essa relevância, que pode ser patrocinado, que não tem questão de identificação. Mais para frente a gente vai ver também, né? A gente usa alguns critérios aqueles critérios para escolher as bases de dados, abrangência, cobertura temporal, tipo de documento. Mas depois que a gente faz toda essa busca, que tipo de documento eu vou escolher? Então, tem alguns critérios também que eu preciso levar em conta na hora de selecionar as publicações que eu vou utilizar. Então, aqui a diferença, né, essa diferença, então, de busca no Google Acadêmico do Google normal, a questão, então, do tratamento muito mais acadêmico do Google Acadêmico. A aparência no resultado é bem parecida com as outras bases de dados que a gente já tinha visto, né? Tem os filtros de pesquisa, tem a lista de resultados. Nas bases de dados lá referenciais, também tem a opção de exportar as referências para o gerenciador de referência. Mais para frente a gente fala um pouquinho ali também de como organizar a nossa biblioteca pessoal. Mas é importante essa possibilidade, né, de já trazer os dados ali dessas bases de dados. Para quê? Para facilitar. Eu preciso reconhecer o tipo de documento para fazer a referência, preciso, né, organizar isso de uma forma que fique bem fácil o acesso novamente. Então, aqui a questão de exportar os documentos, dá também para, assim como no portal de periódicos, dá para criar uma minha biblioteca aqui, que é um espaço, né? Ou então a gente usa o gerenciador de referências. Só que antes de chegar lá, como é que a gente faz essa busca nas bases de dados? Então, tem essas diferentes bases de dados, eu tenho operadores, eu tenho instrumentos, né, que pode me facilitar. O que a gente vê para elaborar a expressão de busca? Os termos de pesquisa, que são aquelas palavras que a gente começou a tirar lá do nosso problema, que a gente foi traduzindo, a gente foi aumentando, à medida que vai lendo alguns documentos, a gente vai trazendo outras palavras ali. Preciso saber identificar quais os campos de busca. Isso é, lá na base de dados, quais são as caixinhas que eu vou usar. Operadores booleanos que vão fazer com que eu faça, né, aquelas operações de conjuntos lá de matemática, and, or, not, né, vou restringir, vou ampliar. Aspas, as aspas é bem interessante quando a gente quer buscar uma expressão, né, composta, ou então eu quero buscar um título. Se eu colocar a palavra, o título todo sem as aspas, ele vai trazer diferentes resultados para a minha busca. Coloco as aspas, ele tem que trazer exatamente o título na ordem que eu coloquei. Truncagem, parênteses, outros recursos aqui. Então, e por isso, né, sempre é importante a gente consultar a ajuda de cada base de dados, porque pode ser que a base de dados A seja diferente da B, né? Scopus usa truncagem diferente, sinais de truncagens diferentes da busca da Web of Science. Então, é importante a gente saber que tipo de recursos eu vou colocar. Os campos, né, então, onde que a base de dados vai buscar essas palavras que eu estou colocando? Pode ser aqui no título, pode ser por autores, pode ser nos resumos, pode ser nas palavras-chave. Então, esses são os campos no documento, né, que as bases de dados utilizam. Aqui a gente tem o exemplo do SAB, né? São as caixinhas, título, resumo, termos do assunto, lá no documento onde isso aparece, né? Operadores de pesquisa, então as aspas, eu quero a palavra nesta ordem aqui, uso
as aspas. Posso fazer isso para título também, né? Uma frase mais comprida ali, ele vai me trazer na ordem. O asterisco, ele possibilita que eu não precise escrever 3, 4 vezes as palavras ali. Eu coloco a raiz da palavra, coloco ou o asterisco ou a interrogação, e ele vai me trazer diferentes palavras que têm o mesmo radical. Aqui no Brasil, com a interrogação, vai me trazer Brasil com S, Brasil com Z. Se eu tivesse colocado junto aqui o asterisco, ele também buscaria outras variantes da palavra Brasil. O parênteses, ele vai organizar como é que essa busca tem que ser feito. Né? Que nem matemática, o que está dentro do parênteses vai ser buscado antes e depois faz as relações. Então, aqui nos operadores booleanos, né, o AND, o OR e o NOT, o AND, ele vai restringir a minha busca. O que acontece? Eu tenho 2 termos e ele vai ter que me dar o resultado somente daqueles documentos que contêm os 2 termos que eu coloquei. Aqui a gente tem tudo o que tem com um termo, com o outro, e ele me traz só essa intersecção. No OR é para sinônimos, né? Ele vai me trazer tantas publicações que tem este termo, tanto as outras. Então, ele vai ampliar bastante a minha pesquisa. E no NOT, ele vai excluir um aspecto que eu não queira. Então, aqui eu quero informação, alfabetização informacional, mas eu não quero nada como biblioteca escolar, porque a minha temática ela é na biblioteca universitária, né? Então, vai tirar esse aspecto aqui que poderia ter os termos aqui de alfabetização informacional, mas se estiver ligado à biblioteca escolar, eu não recupero. E daí a gente tem que ter o cuidado no momento de fazer essa restrição, porque pode ser que eu perca alguns documentos, né, que estão lá com essa temática. É interessante, mas eu posso, né, perder alguma coisa. Aqui é a forma como isso é colocado, né? Então, quando eu uso o asterisco, ele vai me trazer, ele vai buscar essas 3 formas aqui. Em estudantes também, singular e plural. Aqui também singular e plural, singular e plural. É a forma de colocar. A gente volta novamente para o problema de pesquisa do nosso exemplo, né, com as indicações aqui. E daí o que vai fazendo? Essas relações. Eu quero, estou tratando isso daqui como sinônimos. Então, quero que a base de dados ele busque tanto este ou este daqui, tanto faz. Para cada uma dessas questões aqui, tudo isso aqui é entendido como sinônimo. Aqui é a expressão completa que a gente vai fazendo, então, essas relações. Se isso é sinônimo, eu quero isso, com isso, com isso, e aqui vou fazendo para que a gente tenha o resultado. O que é interessante nisso tudo? Guardar a nossa expressão de busca. Se eu cheguei numa expressão de busca, essa daqui está bem elaborada, né? Preciso de tudo isso? Talvez sim, talvez não, vai depender da base de dados que eu estou utilizando, vai depender do tema que eu estou trabalhando, né? Às vezes eu posso ter muitas palavras, às vezes eu posso não ter tantas palavras assim, mas é interessante que elas estejam, né, de acordo com que o resultado esteja de acordo com o que eu preciso. Então, posso guardar essa expressão de busca ou num arquivo, né, para que eu possa usar em diferentes bases de dados. Só que daí o que é importante? Eu ver como é que cada base de dados se comporta ali, quais são as expressões que ela utiliza realmente para que eu possa fazer. Né? Posso deixar lá... Oi? Não, porque daí na hora de copiar e colar aquela expressão, pode ter algum símbolo que a base de dados não vai saber interpretar. Uhum. Aí só tem que ter esse cuidado. Isso, e eu posso usar parte dela, né? Ora eu vou colocar todos os termos, ora eu vou fazendo por partes ali para ter
para ter um resultado. Posso salvar aqui na nossa tela de resultados, 53 resultados na Web of Size. Né? Aqui, neste daqui, teve ninguém não teve resultado nenhum. Se eu não tenho resultado nenhum, né, o que a gente pensa logo? Que não existe nada, que eu estou inventando a roda, né? E às vezes não é bem isso. Às vezes aqui precisa realmente a questão de reavaliar toda essa estratégia, todas as palavras que eu estou usando, o que pode ter acontecido, né? Posso ter ido para a base de dados errado, a cobertura, né, a cobertura temporal ali não é a que eu estava procurando, o tipo de documento, às vezes eu estou buscando artigos lá na base de dados que é só teses e dissertações, a truncagem, né, os recursos que a base de dados disponibiliza, eu utilizei correto? Né, estou no idioma correto? Lembra que a gente falou lá dos países, de repente eu tenho que procurar em outros idiomas, fazer uma outra pesquisa exploratória ali para ver se eu encontro algumas palavras diferentes, ou então vou precisar do vocabulário controlado, né, para saber como é que aquela base de dados faz a busca. Estou usando palavras que não são adequadas. Na base de dados ainda, né? Questão de criar o alerta para que a gente possa ter o resultado, né, de novidades que são colocadas ali. Eu tive um resultado bom aqui de algumas publicações, então deixo aquela estratégia salva na próxima publicação que satisfazer aquela minha estratégia de busca, sou avisada. Jorcelino? Uma pergunta... talvez não utilizado nesse nível, mas um próximo nível de doutorado. Você falou que a gente na tese de doutorado, a gente tem que estar criando algo novo, certo? Então, o objetivo, antes da gente fazer a proposta, é sempre fazer uma pesquisa para saber se isso que eu estou escrevendo, aquilo que eu estou propondo, realmente não foi escrito por mais ninguém, certo? Ou não dentro, pelo menos, do país que você se situa. Necessariamente essas bases, esse tipo de pesquisa para um vocabulário controlado me ajuda a encontrar ou não essa proposta de tese? Ajuda, mas assim, é que hoje tem muita, pode ser que a abordagem que tu vai fazer, o aspecto que tu vai fazer, que é a novidade, mas talvez a temática mais ampla, ela já está sendo estudada, mesmo porque não ter referencial nenhum é um problema. Porque como é que tu vai conseguir, né, fazer o estudo fundamental ali se tu não tem nada? Então, ter muita coisa já escrito sobre o tema é ruim porque tu foge da originalidade. Não ter nada escrito sobre o tema é ruim também, porque tu não consegue, né, fazer ali as construções. Mas daí o que acontece? De repente, tu não tem específico o que tu tá trabalhando, mas tu vai vir com outros aspectos, né, para fazer essa construção ali na área que tu quer. Eu acho que é nesse sentido. Não existe nada sobre o que eu quero pesquisar. Não é bem assim, né? Não existe nada tão específico aqui, desse jeitinho. Mas eu vou precisar de outros aspectos, né, que vão rodear isso daqui e que é onde eu vou construir a minha tese. E eu vou ter, então, montar um vocabulário controlado e, no mínimo, em quantos idiomas tu não vai montar o vocabulário controlado. Tu vai buscar no vocabulário controlado que as bases de dados oferecem outras palavras, outros aspectos parecidos com aquilo que tu quer. Né? Então, isso aqui vai ampliar e tu vai conseguir encontrar. E daí, à medida que tu for tendo documentos, outras coisas, tu vai criando. Em quantos idiomas, no mínimo, eu tenho que fazer para construir uma tese de doutorado? É que depende da área, né? Inglês, com certeza, mas daí tem alguma coisa que a colega lá do IPH sempre fala, né? Na questão hídrica tem
um aspecto de pesquisa muito forte na França. Então, tem que ter também essas palavras aqui, tu tem que ir buscando. Então, além, né, por isso aquela primeira exploração ali, mais solta, assim, vou jogar lá no Google Acadêmico para ver o que tem em diferentes idiomas. Normalmente o inglês vai te recuperar isso, mas tem alguns aspectos de pesquisa que vão estar, sei lá, em russo ou alguma coisa assim. Então, vai depender, né? Eu vejo bastante coisa na área de gestão de dados de pesquisa que eu tenho trabalhado lá na China, né? Então, tu tem... e a base de dados, ela busca aqueles documentos indexados em inglês. E tem alguns documentos que estão, né, em mandarim lá. Então, tem esses aspectos que tu vai ver. Então, o inglês vai ser a base, mas daqui a pouquinho tu vai estar recuperando textos, né, com as palavras-chave em inglês, mas que eles estão em outro idioma. E daí tu vai vendo, olha, essa pesquisa, esse nicho aqui é forte neste país. Então, tu vai te direcionando. Tá bom. Tá, e a gente fez tudo isso, conseguiu localizar o que a gente vai salvar. Esse salvar agora é também começar a usar critérios para escolher as publicações. Porque precisa ter credibilidade, atualidade, autoridade, confiabilidade, o custo, que é importante, disponibilidade, questão de cobertura. Dependendo do que tu está estudando, isso vai fazer diferença, né? Credibilidade. Quem é que está dizendo isso? Está vinculado a qual instituição? É uma instituição de excelência na pesquisa ou não? Né? Aqueles documentos apresentam referências, porque toda a questão do conhecimento ela é feita em cima de outros autores que já pesquisaram e a gente vem ampliando, a gente vem dando, né, uma contribuição, mas já foi estudado, a gente vai acrescentando. Apresenta a fonte dos dados, onde está tirando aquilo ali? Alguém patrocina essa informação? Porque a questão do patrocínio é importante, né? Dependendo de quem está patrocinando a informação, ela vai ter um viés. E o que a gente precisa estar atento? Posso usar essa informação? Posso, mas eu tenho que ter o contraponto, eu tenho que estar atento, né, que isso daqui pode não ser bem da forma que está sendo colocada. Questão de atualidade, dependendo da área, dependendo do assunto, onde que isso está, quando que isso foi publicado, né? Eu estou trazendo informações novas ou eu estou usando mais do mesmo lá que todo mundo já usou, né? Apresenta a data, data é um elemento obrigatório na BNT, não posso fazer referência sem indicação de data. Mas não tem a data ali. Vou ter que ler todo o documento e vou ter que estimar uma data, né? Mas tem que ter essa indicação. Só que questão de data tem a ver com questão da atualidade da informação. Por exemplo, as publicações que tem sobre o coronavírus hoje, de 2023, elas são diferentes daquelas de 2020. Então, eu não posso usar sem contestação, aquelas publicações lá de 2020, porque teve um avanço muito grande de 2020 para cá. Questão de a gente estar sempre com a informação ali, de forma que ela seja, né, confiável, seja atualizada. Autoridade, a questão de identificação do autor é muito importante. De onde vem aquela pessoa? Está vinculada a qual instituição? Qual é o currículo dele? Porque currículo é o que a gente está criando na universidade, né? A questão do reconhecimento está ligado às pesquisas que se faz. Então, o que ele trabalha, né? Quais são os outros aspectos? Onde que ele já publicou? Ele está publicando num Qualis internacional ou ele só publica naquela revistinha lá do fundo, né, da sua instituição, que é uma coisa assim, que a gente precisa publicar, então abre a revista aqui e os nossos professores só publicam aqui, publicam. Tem muita diferença na questão da qualidade desses documentos, né? O que ele está pesquisando, o que já foi feito?
Por quê? Essa questão também de quem eu estou citando como fonte é importante para a questão da qualidade. Ou eu vou pegar um blog lá que não tem eira nem beira, né, que tem todo um aspecto que a gente não pode confiar nessa questão de fake news hoje em dia, ou não. Eu estou realmente usando publicações, né, que passaram por toda a questão do cuidado, da revisão, do método de pesquisa. Aqui, publicações, né, científicas, a revista vai ter todas as informações aqui, identificação da revista, identificação dos autores, identificação institucional. Por quê? Porque dependendo da instituição que tu trabalha, tu tem certeza da qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido. Confiabilidade. Fake news, desinformação, né? O nosso compromisso também com o que está sendo publicado é importante nesse momento. Fonte original, né? Evitar o APUD. Citação de citação, a gente usa para saber o que o autor se baseou. Como tu falou na questão da tradução, é uma tradução literal ou é um ponto de vista? É algo que o autor traz ali para ficar bem justinho com o que ele está afirmando. Né? Então, por isso, a gente usa as referências, os trabalhos que estão sendo citados naquelas publicações como um caminho para a gente chegar lá no original. Né? Vou usar citação de citação de um autor assim, ó, que é extremamente necessário, que é o top da minha área, e eu não tenho acesso de jeito nenhum. Né, mas vou ter cuidado também, não vou fazer uma citação de algo que alguém interpretou sobre o que ele disse, porque pode ser que ele não tenha dito daquela forma. Então, vou copiar aqui a informação, né, de uma forma que parece que eu tive acesso àquele documento. E daí todo mundo que trabalha naquela área sabe que não se tem acesso direto àquele documento. Né? Não dá para dizer que eu peguei uma citação de citação num trabalho, colorei ali como se eu tivesse tido acesso, só que todo mundo sabe que aquele documento tu não tem acesso de jeito nenhum, tu só pode usar ele se tu fizer citação de citação. Então, isso também é a questão ética de como a gente usa essas informações. A minha maior preocupação é a interpretação da tradução, certo? Eu vou citar um exemplo clássico que eu enfrento na minha vida profissional, que é imposto, certo? Imposto no Brasil tem uma característica e diversos nomes, né? Que a gente, infelizmente, na nossa legislação cria como contribuições, mas na verdade funciona como um imposto. E para mim explicar para um estrangeiro essa situação já é muito difícil, porque para eles têm uma simplificação muito grande sobre esse tema, ou uma complicação muito grande, como na China, quando eu estava trabalhando com chinês. Então, eu tive esse problema na hora de explicar essa situação. Então, imagina no método científico, em que um pesquisador tem um ponto de vista, em decorrência da pesquisa que ele fez, e outro, em um outro ambiente que ele está pesquisando aquele tema, tem uma outra interpretação. Então, isso leva a uma distorção muito grande, tanto do resultado, como até, inclusive, da linha de pesquisa. Por isso, o original, né? Por isso, o ideal é ir no original. Tu vai saber quem é que está escrevendo sobre sobre determinado assunto, mas a ideia é ir no original, para que tu tenha também esse entendimento. Porque muito da questão da citação é entendimento, é o que tu quer fazer com que fique ali claro naquele documento, né? Olha só, eu vou ter que sair, porque vou ter que ajudar o Marcelo ali, que senão ele fica meio nervoso, né, na hora de fechar a biblioteca. Mas eu me despeço, então, a gente vai continuar, tem mais um pouquinho, mas daqui a pouco está terminando. Obrigada pela presença. Obrigado, Vivian. Tá, e até uma próxima. Tá tchau, bom. tchau. Nos vemos dia 30. Então, aqui ainda no salvar, né? Eu não sei se tu já usa o gerenciador de referência. Não, eu entrei no café, fiz algumas configurações, pesquisei alguma coisa, mas eu não tenho utilizado muito a ferramenta.
O gerenciador de referência, ele é um aplicativo, né, para que a gente possa salvar as nossas referências lá. Tem no Super 8, é bem interessante, com as colegas lá do IPH e da Biblioteca Central, para quê? Não só, no começo era só para criar a biblioteca, para que a gente possa fazer uma referência automatizada, né? Hoje a gente vê muito mais a questão de organização, porque dependendo do curso que está fazendo, o que está levando ali, tu vai usar documentos agora no mestrado, tu vai usar os documentos lá no doutorado. E toda vez que tu vai usar esses documentos, tu precisa voltar na base de dados e fazer a busca? Não, tu pode salvar isso de uma forma que fique organizado. Então, a questão, né, aqui na URGS a gente sugere o uso do Zotero, que é o que as colegas dão suporte, ali onde tu vai fazer as buscas nas diferentes bases de dados e vai trazer isso para organizar a tua biblioteca e depois para a criação dos teus documentos, né, de uma forma que ela seja muito tranquila de fazer. A biblioteca pessoal, então, vou salvando todos os documentos. O que é importante na questão? Né, quando a gente exporta aqueles documentos, quem exporta as informações, é que os campos estejam preenchidos corretamente. Dependendo do tipo de documento que tu está usando, é uma forma de representação da referência diferente. Então, se o campo não tiver preenchido correto, a referência não vai funcionar. Ele vai estar ali, mas não vai ter como fazer esse uso bem adequado. O que é interessante também aqui no gerenciador de referência, tu pode usar etiquetas, né, tipo palavras-chave aqui de determinado assunto, vai agrupando tudo. Eu quero saber sobre algo, clico ali em cima e ele me traz todos esses documentos. Pode fazer as anotações direto, pode fazer as citações, né? Já seleciono tal trecho aqui do texto que eu quero colocar e já jogo direto lá no Word. Então, aqui é o que ele faz, né? Quando a gente monta a questão da referência, traz aqui no texto a indicação e faz aquele controle, né? Tudo que eu só posso colocar na minha lista de referências aquilo que eu citei no texto. E tudo que está citado no texto tem que estar na lista de referências. Então, esse controle automático o gerenciador faz. Outro passo, né, que não está dentro dos 3, mas é um passo muito importante, é a questão do avaliar todo o processo, né? E esse é a questão do avaliar desde o que eu realmente quero, se o meu tema de pesquisa ele está pertinente, se os termos que eu usei, né, estão de acordo, as bases de dados, se aquela seleção das publicações que eu fiz estão ocorrendo, né? E isso vai durante todo o processo. Então, avaliar para a gente ir ajustando, para a gente ir crescendo, vai ser importante. Aqui a gente traz os nossos contatos, então. Uma coisa interessante que a gente tem é o serviço de atendimento à normalização, e não só normalização, né? A gente ajuda a formatar e tarará. Mas tem dúvidas em como usar a base de dados, está com dúvida de como, né, quais são as palavras, precisa de ajuda com vocabulário controlado? A gente tem uma agenda de atendimento, pode marcar horário por e-mail, a gente atende via mConf, ou então alguns horários presenciais, mas agora eles são bem menores, né, muito mais virtual. Nós temos o YouTube da biblioteca com diversas apresentações que a gente foi fazendo ao longo, né, desse tempo de trabalho remoto. Então, tem bastante coisa. O site do Super 8 e isto. Que bom. Mais uma dúvida. Essa parte de suporte de vocês consegue nos auxiliar, por exemplo, no nosso mestrado profissional, a gente vai ter 3 opções de entrega do trabalho de conclusão. Então, a gente tem a monografia, a gente tem o artigo e a gente tem o trabalho prático. Eu, basicamente, vou trabalhar com trabalho prático. Então, vou desenvolver um sistema. E aí eu tenho que fazer todo o que a gente chama de catálogo de informação do sistema. Isso tem uma formatação, eu não sei se existe regras na BNT para a gente fazer
essa catalogação do sistema. E se tem algum material na biblioteca da própria instituição para me auxiliar em relação a isso. Esse que tu quer, a gente não tem. A gente tem um modelinho de monografia, a gente tem um modelinho de artigo, mas a gente pode ver juntos, né, quais são os elementos, porque provavelmente ele tem os mesmos aspectos que vai ter uma monografia, né? A questão de um sumário executivo, de planos, indicações. Então, é algo que sim, a gente pode ver juntos e até criar um modelinho que pode ser disponibilizado no site da biblioteca. Ali no site da biblioteca, em ferramentas e modelos, a gente tem vários documentos que são utilizados para os cursos, né? Tem da graduação, tem artigo, tem o projeto de pesquisa, tem o artigo tem a monografia com artigos. Então, esse teu catálogo, né, é algo que a Débora já tinha pedido para que a gente desse uma olhadinha ali, o que pode ser feito, que era parecido com um plano de negócios, né? É bastante similar, porque a nossa linha, ou melhor, a maior parte dos alunos que estão no mestrado comigo vão fazer a linha de ciência de dados. Então, o objetivo é o quê? Que a gente desenvolva uma solução em ciência de dados, uma ferramenta de análise, e assim por diante. Pode ser na área de economia, ou pode ser na área correlata. E a gente tem que descrever como é que isso funciona, qual a área pesquisada, a forma que vai pesquisar, como é que o algoritmo vai fazer as leituras desses dados, e a apresentação desses resultados. Então, basicamente, ele vai lá para o manual de software mesmo, né? Então, e aí por isso que eu perguntei, não sei se alguém já fez. Por enquanto, eu acho que ainda ninguém fez isso, né? Do pessoal que a gente já orientou, não teve nenhum documento desse modelinho, mas a Débora tinha falado em alguma coisa assim bem mais prática, que a gente pode ver juntos. Né? E daí é bom para já ter ideia do quais são os campos que precisam, o que pode ser colocado, e a gente cria o modelo e deixa também disponibilizado para os colegas. Ótimo. Bom que tem o suporte de vocês aí para auxiliar a gente. Isso, só entrar em contato então pelo e-mail aqui, bibeca@urgs.br, a gente marca um horário, né, e podemos ir conversando. Tá bom. Lília, mais uma informação, vocês vão mandar para a gente essa apresentação? Isso, aqui já podia baixar ela, né? Mas a Lília manda pelo e-mail para a Débora essa apresentação e também esta gravação para que vocês tenham acesso, né? E possam ver se tiver alguma dúvida. Ok? Perfeito. Beleza. Então tá, muito obrigada, né, pela tua presença, pela tua participação. É sempre importante, né, as perguntas. E vai levantando alguns tópicos ali que a gente não se dá conta, ou então que é dúvida também de outros colegas, e isso vai facilitando e fica muito mais dinâmico, né? Tão bom quanto tem muitas dúvidas e já tem que pensar em projetar o doutorado, né? O mestrado é uma fase, mas eu pelo menos quero chegar ao doutorado. Então, vou aproveitar isso como trampolim aí para no intervalo entre um processo e outro, né? Conclusão no mestrado e trampolim para a candidatura do doutorado. Eu já está preparado, tá bom? Ok. E aproveita os cursos do Super 8. Já vai ter bastante coisa que vai te ajudar tanto agora no curso quanto para o doutorado. Beleza. Tá bom? Boa noite. Muitíssimo obrigado. Boa noite. Obrigada. Até mais. Tchau.